Buenas, meus amigos. Por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso novo projeto Recalculando a Rota, uma série de estudos de caso, inicialmente com exclusividade para os alunos do nosso curso e que tem como objetivo fazer um diagnóstico, um raio-x da propriedade, do negócio do entrevistado em questão, para que a gente possa juntos apontar novos rumos para melhorar cada vez mais a capacidade e as eficiências operacionais, que isso obviamente reflitam nas questões técnicas, e que por fim a gente consiga de fato integrar o sistema e proporcionar dentro da propriedade realmente uma ILP que consiga fazer com que a gente colha mais, gastando cada vez menos. Hoje a gente vai conversar com a Catarina Vick Bolt, da Agropecuária WF. Catarina, seja muito bem-vinda, tu que é uma das alunas bastante participativas do curso, é uma satisfação poder dividir esse momento contigo. Eu vou te fazer duas perguntas básicas aqui, bem curtas, de respostas simples e diretas. Sim ou não, não precisa nem argumentar, porque eu tenho certeza que essas questões, no decorrer da nossa mentoria, da nossa reunião, elas vão ser melhor aprofundadas, tá? Então, assim, em relação ao curso, embora mesmo ele sendo 100% online, conseguiu botar em prática as questões vistas nas aulas? Sim, com certeza. Maravilha. Após pôr em prática essas questões, já conseguiram observar alguma mudança, algum resultado dentro da propriedade? Uhum. No instante. Beleza, maravilha. Por enquanto é só isso. Daqui me basta, porque agora, conforme a gente for conversando, qual é o objetivo dessa mentoria? É que, para que eu possa ajudar vocês a trabalhar como uma espécie de GPS, né, e apontando alguns novos caminhos, alguns novos rumos, eu vou precisar, como eu nunca estive dentro da propriedade, que tu me apresente ela de forma virtual. Então, assim, nos conta um pouco da história do negócio, da família de vocês, tá? Se vocês são proprietários, se são arrendatários, se são os donos da lavoura, se tem algum parceiro trabalhando junto, se por enquanto as atividades são puramente agrícolas ou se já tem a pecuária fazendo parte do processo. Enfim, nos dá um panorama geral da propriedade para que eu consiga começar a me familiarizar com ela e a partir daí a gente ir aprofundando os temas, tá? Então, fica à vontade, a palavra agora é tua. Então, como o Fabrício me apresentou, meu nome é Catarina. Eu sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãos mais novos. Junto a gente toca a nossa propriedade com meu pai e com a minha mãe, onde ninguém tem seu papel específico, a não ser a minha mãe, que é de botar as contas em ordem. A gente tem uma propriedade arrendada de 250 hectares e uma propriedade nossa de 14,5 hectares. A nossa família inicialmente começou há mais de 20 anos atrás a plantar soja, junto com o meu avô. E ao longo de alguns anos a gente plantou e colheu muito bem, mas teve algumas safras que não foram tão boas assim, e de fato a gente acabou desistindo desse segmento. Não tinha mais condições. E aí, então, passados alguns anos, a gente seguiu com o sonho do meu pai, que é de criar gado. Primeiro a gente arrendou uma propriedade no município de Pedro Osório, onde inicialmente a gente comprou 100 terneiros para fazer a engorda. Na época eu lembro que a gente pagou em torno de R$600 cada terneiro. Hoje o preço se dá 5 vezes mais, talvez. Mas a gente foi muito feliz. A gente arrendou a propriedade por 5 anos. E lá digamos que a gente aprendeu com os erros e com os acertos como é a criação de gado. A gente tinha pastagem de verão, a gente plantou braquiária. Nós fomos, na época, se falava muito, né? A gente foi lá, fez.
colhemos bons resultados. Quando era inverno, a gente arrendava pastagem, né? E então a gente fazia esse ciclo de engorda. Passados os 5 anos. Arrendavam pastagens de terceiros, no caso. Isso. E aí, passados alguns anos, a gente conseguiu comprar a nossa primeira propriedade em Erval. Ficamos 1 ano lá. E depois disso, a gente se mudou para o Cerrito, onde a gente criou mais raízes e estamos até hoje. Que é o local da Agropecuária WF. Uhum. Que me faltou, inclusive, na abertura do episódio, falar o município, né? Então, é no Cerrito. Cerrito. Hoje a gente trabalha com gado de cria, recria, a gente vende terneiros, a gente engorda. Agora, no inverno, a gente tem a ideia de arrendar também para engorda de animais, né, para terceiros. E no verão a gente tem um parceiro nosso que produz soja e outro que produz milho. Então, as lavouras não são de vocês, o negócio de vocês é a pecuária e... É a pecuária. No verão, a lavoura é arrendada. Então, arrendada não. É arrendamento ou é uma parceria? É uma parceria. Beleza. E nessa... Isso até é um ponto que tu fala muito no curso, né? Às vezes, parceiro tem as suas desvantagens, mas saber conversar é uma vantagem de ter um parceiro. Então... Sim. Para que a integração de fato aconteça, né? Porque, exatamente. Se a gente não estiver alinhado, se não integrarmos as pessoas inicialmente, o processo, a ILP não acontece, né? Tá, beleza, deixa eu entender um pouco melhor. Então, hoje a área é 250 hectares no Cerrito? Qual é a área agora, atual? 264. Tá, que daí é uma parte arrendada e uma parte... Uma parte nova. Tá, beleza. Dessa área, deixa eu ir, agora vamos ir fatiando a propriedade aqui. Dessa área, toda a área vira lavoura no verão ou é só uma parte? Bom, são 90 de soja. Esse ano foram 90 de soja. Sim. Foram 27 de milho. E aí a gente tem uma parte que a gente plantou o BRS Curumim, que é um pasto de verão, sim, né? E tem o resto de campo nativo. E mata, esses rios, essas coisas. Esses 260 e poucos hectares, 264,5, 265, para ficar mais fácil. É de área bruta. Área bruta. Tá, beleza. Tá. Essas áreas, então, no verão, vocês são áreas de coxilha, no caso, né? Não tem... Sim, não tem arroz. Não tem várias. Não tem arroz. É 100% área de coxilha, tá. Beleza. Aham. Dessas áreas, dessas áreas de lavoura, a quanto tu tem histórico delas de produtividade, época de semeadura, esses detalhes para que a gente entenda agora um pouco do patamar produtivo onde vocês se encontram? Então, ano passado não foi produzido nada nas lavouras, todas ficaram paradas. E a gente tem dados de 59 sacos no ano de 18, 19, sim, em torno de 59, 55, e já em 17, 18, que deu uma seca um pouco mais brusca, tem de 46 a 39. Tá, 17, 18, vamos por partes. 17, 18, qual é a variação que tu botou aí? Vamos botar uma média.
Isso, fica mais fácil. São 2 lavouras, 46 mais. O que importa, na verdade, é o resultado final, né? Que é o que sobrou de grão para vender. 17, 18, então a gente ficou entre 42 sacos. 42, tá. Depois, na outra safra? E na outra ficou em 57. 57, beleza. Agora, essa safra tá, é a 17, 18, depois a 18 e 19. 19 e 20 não teve lavoura? Não teve lavoura. E agora 20 e 21? Tá na lavoura ainda. Daí não colheram, não sabe o resultado, é isso? Exatamente. Tá, beleza. Tu lembra, Catarina, ou tem anotado aí dessas essas safras que tu me passou aqui, as médias cultivares e épocas de semeadura, quais foram os materiais trabalhados? Não tenho. Só tenho a data de semeadura do último ano. Sim, dessa de agora, que estão por colher. Já estão colhendo ou estão por começar? Não, está por começar. Conforme o tempo se ajeitar. Beleza. Só para ficar claro, a gente está gravando essa reunião hoje, dia 16 de abril de 2021. Então, provavelmente esse episódio vai entrar no ar só no mês que vem, daqui alguns quantos dias, daí pode ficar estranho esse comentário, né, da gente estar esperando para começar a colher. Tá, realmente o tempo deu uma melada, como se diz, entre ontem e hoje. Hoje, na verdade, o pessoal aqui no entorno do Capão do Leão, Passo das Pedras, essa região mais perto de vocês aí, inclusive a gente estava de tarde ali, estávamos conseguindo colher. Então, hoje já voltou da corte. Mas no caso de vocês, essa safra, então, das outras, tu não lembra as cultivares e nem a época de semeadura, as datas de semeadura? Dessa safra atual agora, a safra 2021, também são 90 hectares, é os mesmos 90 hectares de lavoura? Sim. Tá, uma pergunta só. Essa área de lavoura, ela se repete? É sempre no mesmo lugar ou vocês giram os planos? Não, sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar, tá. Beleza. A princípio, sim. Tá. E essa safra agora, quais as cultivares que tem nesses 90 hectares? Fabrício, aí tu me aperta sem me abraçar, né? Isso é coisa do parceiro. Claro, não vamos se meter tanto assim também, né? Tá, beleza, mas a data... Mas tenho a data. Tá. Uma lavoura foi no dia 5 de novembro. Tá. E a outra lavoura foi no dia 20 de novembro, foi semeada. E a gente, no dia 20 de dezembro de 2020, a gente teve um temporal de pedra que uma das nossas lavouras foi apedrejada, né? E aí, então, no dia 22/12, a gente ressemeou. Que área era? Essas são 35 hectares. Dos 90, uma área representativa, né? Mais de um terço da área. É verdade. Tá. Bom, foi uma tempestade, né, que pegou todo mundo de surpresa, e aí a lavoura estava ali no seu segunda folha ali nascendo, e aí veio pedra e cortou no talo. Pegou bem no início do estabelecimento, V2. A outra que estava mais adiantada, ela conseguiu se recuperar, né? Sim. Já essa daí não. Essa que estava mais novinha, ficou só o topinho da soja ali. E olhe lá. Inevitavelmente teve replante. Tá, beleza. Assim, ó, a gente não tem muitos dados para comparar, né? Porque essa safra agora não tem os... É que também essa daí é uma área nova, né? Essa é uma área nova que a gente pegou, né? Então, os dados que eu consegui foram com muito custo com o que produzia antes, né? Então, sim. Por isso, até eu pedi para ele, né, para a gente conversar,
Mas daí, até não sei se ele era tão organizado assim. Tá, então, essa lavoura de agora, dessa safra que está por ser colhida, é um parceiro novo, é isso? É. Tá, beleza. Mas assim, ó... Tudo é novo na nossa propriedade. Tá, mas só um pouquinho esses 90 hectares que eu perguntei, só para ficar mais claro, tá? Tanto para mim quanto para quem vai nos assistir, né? Sim. Então, são 250 hectares mais arrendados, mais 15 de área própria, que eu arredondei aqui. Nessa propriedade vocês estão, que é no Cerrito, vocês estão há quanto tempo? Há 1 ano e meio. Então, esses dados que tu me passou agora são de outra propriedade. Teoricamente, sim. Teoricamente ou realmente? Ou praticamente. Praticamente, sim. Teoricamente, também. Não. Então, Então, esse negócio novo, então, só um pouquinho para a gente clarear melhor aqui. Então, essa área, 1 ano e pouco. O ano passado não teve lavoura, foi quando vocês chegaram, foi só pecuária. Exatamente. Tá, então na safra, só para eu ter certeza, na safra 17, 18 e 18 e 19, tu me passou uns dados aqui de uma outra área que vocês arrendaram. Daí na safra 19 e 20, vocês arrendaram. Não. É da mesma área, só que eu consegui com quem plantava antes, entendeu? Tá, não, beleza. Então, aí que tá, é esse ponto que eu quero esclarecer. Vocês não mudaram de local, o parceiro é que mudou, o lavoureiro é que é diferente. Isso. Não, beleza. Tá. Só porque eu achei que era isso que a gente estava falando e agora deu uma certa confundida. Tá, beleza. Então, vocês trocaram de parceiro. Mas esses 90 hectares, e da produtividade de milho, tem alguma coisa aí de informação, não? Não, porque a gente está... Esse ano que a gente começou com o tal do milho. Tá, então o milho também não foi colhido. Esses 27 hectares de milho, então, são novos. Beleza. Tá. Dessa área, agora vamos começar a tentar entender o negócio agora com um pouco mais de profundidade. Esses 90 hectares que vocês vêm trazendo com soja, tirando a safra passada, 19 e 20, que não teve, então será a terceira safra de soja em cima da mesma área. Na safra 17, 18, 18, 19, falhou 19, 20 e volta agora na 20, 21. Isso? Exatamente. Tá. Rotação de cultura nessa área vocês não estão fazendo. Ano passado, teoricamente, teve uma rotação, teve pasto de verão nessa área? Não teve nada. Então, não teve nada. Então, assim, me passa um pouco mais de informação para que eu consiga entender um pouquinho melhor agora. São 250 hectares, onde a gente tira 107, mais ou menos, 260 hectares, 107 de lavoura, 90 de sojas e 27 de milho nessa safra. O restante da propriedade, obviamente de área útil, né, tirando mato e arroio e as benfeitorias, o que sobra, o que tem pasto perene aí, essas áreas do curumim que tu falou aí, quantos hectares são? Bom, o curumim são 2 hectares só, para a gente manter ali, porque ele é um pasto muito produtivo, então a gente faz uma rotação ali. E campo nativo, que a gente considera campo nativo, são 107 hectares. Beleza. E ali, então, e aí estão em torno, sobram uns 40 e poucos de mato e sanga e essas coisas assim. Beleza. Área não tão útil. APPs e reserva legal e esses detalhes. Tá, show de bola. Não, agora, estavam um pouco incompletas as informações. Tá faltando terra. O objetivo é esse mesmo, é a gente, esse é o grande desafio da gente trabalhar de forma puramente digital, né, de forma puramente virtual, que é não ter a possibilidade de enxergar o negócio, de enxergar o sistema, né? Então, esse é o grande desafio, e por isso mesmo, como eu estava te explicando antes da gente entrar no ar, que eu resolvi criar esse projeto novo e essa série de estudos de caso, para ver se a gente consegue atuar um pouco, impactar um pouco mais dentro do negócio de vocês, mesmo sem estarmos presentes, né? Então, é o grande desafio, de certa forma, a gente acompanhando um pouco do movimento para a situação que a pandemia nos levou, né? Então,
tá todo mundo tendo que se adequar, e esse tipo de coisa aí pode vir a ser um modelo de serviço daqui para frente, cada vez mais atual, né? Cada vez mais efetivo, na verdade, era a palavra que eu queria falar. E eu estou fazendo isso de forma, inclusive, para me desafiar e ver se eu consigo realmente. Por isso mesmo que eu escolhi vocês, que são alunos do curso, pelo principal motivo de nós já termos uma certa afinidade de linha de pensamento. Se vocês se tornaram alunos do curso, é porque concordam com as coisas que a gente prega, com a linha de raciocínio e de trabalho que a gente conduz, e por isso mesmo que foram escolhidos para que a gente conduzisse esse projeto novo. Então, essa primeira reunião, o objetivo, e é difícil, a gente volta e meia está dando uma risada aqui, tem informação para lá, informação para cá, mas a ideia é essa mesmo, é ver se a gente consegue entender o negócio para começar a raciocinar em cima dele, junto com vocês, aí começar a fazer algumas intervenções. Tá? Então, assim, ó, agora ficou um pouco mais claro, entendendo as áreas de campo nativo. Agora começamos. Hã? Agora começamos. Não, agora, na verdade, agora terminamos pelo menos de anotar as questões todas aqui das áreas, né, o que a gente tem de área disponível. Tá? E o que eu preciso entender agora é assim, ó, como é que vocês vêm trabalhando, o porquê inicialmente desses 90 hectares de lavoura de soja serem sempre no mesmo local. Porque, tendo mais área disponível, não começar a fazer um movimento da lavoura dentro da propriedade. Mesmo, digamos que fosse manter a área aí em 90 hectares, mas fazer esses 90 hectares se movimentarem dentro da propriedade. Bom, primeiro, ela se dá mais pela topografia, né? No mapa, ela se encaixa melhor. Ela tem... são áreas que o solo é um pouco mais... Ele é melhor nessas áreas. Não tem tanta pedra. Quem vive no Cerrito sabe que tem pedra. E aí, nessas lavouras não tem, né? Então facilita o manejo ali. Então é por aptidão de área inicialmente, escolheram as áreas mais agriculturáveis, digamos assim, que era mais fácil de implementar as lavouras, e deixaram as partes mais, vamos chamar de carne de pescoço, para ficar com a coitada da pecuária. Vai pagar o pato na parte pior. Beleza. Não, mas é que bom, a gente, o nosso campo nativo, a gente roçou, fez um melhoramento, então ele veio muito bem mesmo. Esse verão, definitivamente, vaca magra não se viu no nosso campo. E então a soja se veio muito bem nessas áreas, então claro que a gente pretende, provavelmente verão que vem, e a gente já pensou em plantar sorgo e abrir uma nova área para soja, para pelo menos ficar entre 3 lavouras e plantar 2 e rotacionar uma, né? Perfeito, bem, mais ou menos para ver que a gente realmente está alinhado, né? já está indo mais ou menos para isso. Não, a gente segue os princípios. Eu ia provocar a conversa justamente para esse lado, tá? Mas antes de eu chegar nesse ponto aí, e foi bom que tu já adiantou um pouco a linha de raciocínio que eu vou pegar aqui, qual foi o manejo específico que vocês fizeram? Vocês deram uma melhorada no campo nativo, além da roçada, fizeram calagem, adubação, introduziram alguma espécie forrageira? Não introduzimos espécie nenhuma, só foi feito análises de solo, né? E foi corrigido e roçado. Beleza, tá. Então, essa questão da parte dos 90 hectares de soja aí, tu já acabou adiantando um pouco do caminho que eu ia pegar, né? A gente tem... eu não sei, inclusive, se você assistiu a live que eu fiz com o Danilo, da Embrapa, Danilo Santana, né, que participou conosco
do 29º episódio da série de lives Pedra Moura Entrevistas, e a gente falou bastante sobre essas questões da resiliência do solo, capacidade de recuperação e o porquê que a intensificação da pecuária se faz tão importante, principalmente porque ter pasto pastado, como o próprio Danilo, a expressão que ele usou, é tão importante, né? Pensando no caso da soja, primeiro, a rotação de culturas, tu está quase indo para o final da agronomia, né? Então, a rotação de culturas é um preceito básico da agronomia, assim como a gente fazer a calagem, né? Então, é uma coisa para a gente fazer quebra de ciclo de pragas e doenças, é um troço fundamental. Então, por si só, já seria importante. Nessas áreas mais de coxilha, a gente teve, alguns anos atrás, fazendo umas visitas no Paraná, as regiões do Paraná onde se começou o plantio direto no Brasil, Arapoti, a gente foi visitar a Sementes Mutuca, no Paraná, e a Fundação ABC, que é fortíssima lá. E a Fundação ABC é uma fundação onde tem várias cooperativas que fazem parte, né? A ABC, inclusive, são as cooperativas, é Arapoti, Batavo e Castro. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eles nos contaram na visita lá, que os cooperados que fazem parte da fundação, dessas cooperativas que fazem parte da fundação, eles são obrigados, para fazerem parte da cooperativa, eles são obrigados a ter pelo menos 30% da área a cada ano em rotação. Então, é proibido ter menos do que 30% da área em rotação, e no caso, geralmente no caso deles com milho, né, soja e milho, geralmente é a rotação mais costumeira, mas inevitavelmente tem que entrar uma gramínea para quebrar o ciclo da soja. Pensando então, simplesmente na quebra de ciclo de pragas e doenças, o que acontece nesse caso da gente intensificar muito a soja sobre soja? A gente começa a ter, principalmente, um aumento muito grande de pressão de inóculo, que é sempre o mesmo hospedeiro, digamos assim, que está em cima da área, né? Então, lógico que nas áreas de várzea a gente acaba tendo um ambiente um pouco mais hostil, digamos assim, para a raiz da soja, e isso acaba se intensificando de uma maneira até um pouco mais severa. Mas é muito comum, se a gente começar a repetir, que nem vocês estão fazendo aí, 3, 4 anos de soja consecutivo, no segundo ano se vê pouca coisa, mas a partir do terceiro ano a gente começa a ter muita reboleira de planta morrendo por fungo de raiz. Sem contar que as doenças de final de ciclo, mancha parda, cercóspora, antracnose, enfim, essas doenças que ficam nos restos culturais e que inclusive são transmitidas pela própria semente, é uma via de transmissão, como elas estão no ambiente, nos restos culturais ali, elas se instalam na lavoura muito cedo. Então, acaba que a gente vai tendo uma dificuldade de manter a sanidade da lavoura por si só, pelo simples fato da gente estar repetindo. Pensando nas questões do solo, agora estava com foco na soja, né? O que dificulta a gente não rotacionar? Pensando no caso do solo, que é isso que eu comecei falando do Danilo, inclusive isso foi um dos apartes que eu fiz na live, que é essa questão a gente tem a impressão de que a soja deixa nitrogênio no solo, né, para a pastagem que vem na sequência ali. É um fato, lógico, que a soja é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio, realmente tem a FBN ali, mas tu deve lembrar, inclusive tem uma live e uma aula no curso falando especificamente sobre o uso de nitrogênio em soja, e na melhor das hipóteses a gente vai ter 80%, 85% de eficiência na FBN, na fixação biológica, e vai ficar faltando de 15% a 20% da demanda de nitrogênio da soja para vir de algum outro lugar. Geralmente vai vir do solo. Se a gente não está colocando adubo nitrogenado, ela vai ter que tirar do sistema. E aí é que está a grande dificuldade da gente manter a longevidade do potencial produtivo do solo quando a gente intensifica demais essa monocultura de soja. Esse ponto do nitrogênio, que é o que a planta mais demanda, né? Menos mal que a gente não precisa colocar nitrogênio, a gente tem essa ajuda biológica para fixar nitrogênio, mas olhando aqui os números, entre 40 e 50 sacos de soja, a gente precisaria em torno de 500 quilos de ureia, se fosse colocar esse nitrogênio todo para colher essa média aqui, desses números que tu me passaste aqui, né? Então, é muito ureia. No arroz, por exemplo, para colher 10 ou 11 toneladas, a gente bota 330, 350 quilos de ureia. Então, seria para colher 10 toneladas, né? A soja, para colher 3, precisaria de 500 quilos de ureia. Então,
é infinitamente maior a demanda. Então, esse é uma coisa que me preocupa bastante, essa intensificação, por esses dois motivos. A questão da sanidade, inicialmente pela raiz, mas também essas doenças de folha acabam entrando mais cedo, porque elas já estão no ambiente, mas principalmente pensando na longevidade, é aí que se encaixa o benefício da ILP, essa questão do nitrogênio, e geralmente os nossos solos da nossa região aqui, eu em Pelotas, vocês em Cerrito, a gente não tem solos de muita matéria orgânica, geralmente são solos pobres em matéria orgânica, que seria justamente a fonte de nitrogênio, enxofre. Então, enfim, nesse ponto, eu passei bastante trabalho, atendi áreas de coxilha, tá? Tanto em Pedras Altas quanto aqui em Jaguarão, que eram as áreas mais puramente de coxilhas que eu atendia. No caso de Pedras Altas, que tu conhece, inclusive teu pai trabalhou junto com os Fernandes lá, né, na Estância Santa Maria, eles são pecuaristas de origem, então sempre tiveram boas pastagens e pastagens muito adubadas. O solo deles tem umas manchas de solo muito boas, outras eles construíram através da fertilização das pastagens. Os níveis de fertilidade lá eram muito corrigidos já, porque quando começaram a colocar soja naquelas áreas, já faziam 10 anos que eles vinham adubando as pastagens, né? Então estava com os níveis bem mais corrigidos, e lá a grande dificuldade era ter água, por isso mesmo que a soja é irrigada, porque é uma região que chove menos. Mas essa questão dessa longevidade, dessa sustentabilidade do potencial produtivo do solo, eles vinham fazendo isso há bastante tempo. Diferente da área de Jaguarão, que eu atendi por 5 safras, e a gente tinha uma dificuldade intensa de conseguir chegar nos 3.000 quilos, porque quando eu cheguei na propriedade, eu passei lá 5 anos, já era o 12º ano de soja sobre soja consecutivamente. Então eram uns manejos muito caros, principalmente de manejo fitossanitário, né? Área com resistência, inclusive, de buva e azevém, isso é um outro ponto que eu quero conversar contigo daqui a pouco, mas eu tinha um custo químico muito alto naquela propriedade, e dos 5 anos que eu tive lá, no primeiro ano a gente colheu 52, no último ano 55, os outros 3 anos ficou entre 30 e 35. Ali, o potencial, aparentemente a gente olhava as lavouras, tinha stand, parecia que a lavoura ia produzir, mas faltava vagem, faltava grão. Às vezes, quando tinha vagem e tinha grão, faltava peso, não enchia direito. Qualquer probleminha que desse de uma estiagem um pouquinho mais prolongada, a gente já sentia muito. Então, isso estava diretamente relacionado à maneira que eles vinham conduzindo o sistema durante aquele período todo. Então, esse negócio de pasto de verão, que foi uma coisa que falou aí de colocar sorgo, talvez, numa área e abrir uma nova área de soja, nessas propriedades, assim como lá na Estância Santa Maria, o Gabriel vem fazendo isso mais efetivamente agora com o capim-sudão, foi uma ideia que a gente introduziu lá no último ano que a gente estava, e daí o Gabriel começou a efetivar justamente quando eu saí da empresa, né? Mas ele, inclusive, fez a aula conosco lá, apresentando como que ele vem trabalhando. E em Jaguarão, no mesmo ano, introduzi nas 2 propriedades que eu tinha soja puramente de coxilha, não tinha possibilidade de botar arroz. Qual foi a maneira de fazer uma rotação, uma gramínea de verão? Entrar com pasto, já que tanto em Jaguarão quanto lá em Pedras Altas, os donos do negócio eram pecuaristas de origem. Então vamos trazer a pecuária para o verão, fazer ela nos ajudar. Então a gente começou a fazer... Se tem um certo preconceito, eu acho, com a pecuária de verão aqui, principalmente no sul, né? Eu não sei, eu vejo, se fala em pasto de verão, não se pensa em pecuária de corte, se pensa em talvez pecuária de leite, mas eu vejo uma certa resistência, assim, em se fazer pasto de verão. Que é um pouco, pelo período, né, é um pouco mais seco, é um período, e essas regiões que eu citei especificamente são regiões que têm dificuldades realmente de precipitação, né, é comum que tenha seca nessas épocas do ciclo de verão, né, e realmente o pessoal, por exemplo, uma lavoura de milho mesmo, vocês têm milho aí no Cerrito, esse ano foi um ponto fora da curva, né, choveu bastante no final de janeiro e até a metade de fevereiro. Eu confesso que eu estava assustado com as lavouras de arroz, que eu achei que ia faltar luz,
e realmente teve lavouras que a gente esperava que colhesse um pouquinho mais e deu umas manchadas e deu uma afetada um pouco de casca. Mas assim, não lá entre dezembro e janeiro se choveu toda semana. Sim, nessa lavoura de milho, no caso. Sim. É espetacular. Então, assim, é um ponto fora da curva para nossa região, né? Uhum. Só que, lógico... Aqui... Ainda mais para esse ano que se falava em muita seca, né? Laninha, sim. Então, só que, assim, quanto mais ao sul, aqui no nosso caso, maiores são as chances de ter esses veranicos e até períodos de estiagem aí. Nessas lavouras de jaguarão que eu te falei, nessas safras onde a gente colheu 30 e poucos, teve safras que chegou a ficar 40 dias sem dar uma chuva considerável. Às vezes dava 5, 10 milímetros, mas na torreira que estava aquilo, meia hora depois da chuva, estava seco de novo. Então, nem baixava poeira. Essa questão, mas assim, ó, essa questão que tu falou do preconceito, tem um pouco da econômico também. O pessoal tende a não querer investir na pecuária nos mesmos níveis que a gente investe numa lavoura. Então, qual é o comparativo que vai ser feito? Tu falou em preconceito. Na verdade, não é preconceito, é questão econômica. A pessoa vai fazer uma conta comparando a soja com a pecuária, só que na soja se trata com tecnologia, se trata uma lavoura com investimento, e a pecuária é uma coisa mais a Deus dará, e daí, lógico, comparará. Aí chegamos num ponto que eu vou ter que concordar contigo. Daí é covardia o comparativo, mas é essa conta que o pessoal faz. Geralmente compara o que deixaria de retorno na lavoura, mesmo colhendo um pouco menos a cada ano. Essa é a grande questão, só que a gente tem que começar a pensar qual é a frase que eu tenho dito com uma certa frequência para a gente convencer o pessoal de começar a pensar no sistema e não exclusivamente naquela safra, naquele ano. A gente não pode usar o lema dos alcoólicos anônimos para definir lavoura, não pode ser só por hoje eu não vou beber, né? Só por essa safra eu vou fazer de novo soja. A gente tem que ter aquele planejamento, criar um sistema, um planejamento, tem que ter um objetivo dentro do negócio, dentro da propriedade. O que a gente quer? Por quanto tempo a gente quer estar aqui? Se é uma área, lógico, como vocês têm áreas arrendadas e daqui a pouco o arrendamento é mais curto também, isso é coisa que tem que levar em consideração e o pessoal, obviamente, que faz conta disso, né? Também eu não vou investir tanto aqui porque o meu arrendamento daqui a 2 safras acaba e depois eu vou sair dessa área, vou passar para uma outra área, enfim. Daí começa esse tipo de preocupação com a longevidade do negócio, do solo e de tudo que a gente vinha falando. Nessa situação onde a pessoa pode ir embora em seguida, é muito mais difícil da gente ter esse tipo de pensamento, né? Por isso mesmo que no início eu fiz a pergunta, vocês são proprietários, são arrendatários, como é que é o negócio? Porque isso, inclusive, impacta e pode e deve fazer parte dos contratos de negócio para quem... Uma pessoa que está com as tuas expectativas, as tuas pretensões, tá? Eu vou assumir aqui que tu está de acordo em fazer um sistema integrado. Sim. Beleza. Está com esse objetivo, esse tipo de coisa, como a maior parte da área de vocês é uma área arrendada, na hora do contrato, já tem que fazer parte da tomada de decisão, o período que vocês vão ficar na mesma área, inclusive para permitir com que vocês invistam nela e façam esse tipo de coisa preocupados com a sustentabilidade agroeconômica do solo e da propriedade como um todo, né? Então, porque senão fica muito difícil, cara. Fez um arrendamento curto de 3 anos, não dá nem tempo de fazer uma rotação dessas. Então, o primeiro passo é definir para onde eu quero chegar, aonde que eu quero ir, tá? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, a primeira é definir para onde está indo. Se o objetivo é esse, trabalhar realmente com a integração, esse arrendamento de vocês, ele está por terminar, ele vai ser renovado, recém foi renovado, como é que está essa situação aí? Não, ele está até 2025. Então tem mais 4 anos. Tem mais 4 anos. Tá, beleza. Com ideia de se renovar, né? A gente já se colocou no contrato
que tem interesse em se renovar. Beleza, é mais uma informação importante. Não, hoje em dia, para nós, menos de 5 anos de arrendamento, para nós não convém, né? Perfeito, mas tu me ajuda, então, para esse tipo de coisa, se a gente realmente quer montar um sistema de produção, tem que ter pelo menos um horizonte de atuação que não seja muito curto. Senão a pessoa não se anima nem a investir. Diz, não, eu vou corrigir tudo, criar um sistema aqui. Não vale a pena tu nem arrumar os arames do campo, né? Essa é a grande dificuldade, né? E essa linha de raciocínio acontece bastante, do pessoal fazer esse tipo de coisa, não querer investir. Por isso, né? Sabe, meu arrendamento é muito curto, tia, vou sugar o que der dessa área aqui, gastando o mínimo possível, e vou para outra área. A gente não pensa assim. Perfeito. Então, a gente... Mas tu me ajuda que a gente tem que começar a raciocinar, então. E se vocês pretendem ficar dentro da área, pensando agora com a cabeça do proprietário, né? Aquele esqueminha que eu botei na aula lá das gestão de pessoas, né? Aquela imagem projetada no chão, que é um 6 ou um 9, depende de que ângulo está. Então, a pessoa tem que se juntar para olhar o 6 e o 9, porque é as duas coisas, na verdade. Então, olhando agora pelo ângulo do proprietário, para ele é melhor também que vocês realmente pensem num sistema integrado e comecem a melhorar isso para a longevidade do potencial produtivo da área dele. Então, de repente, serve até como argumento para vocês renovarem o negócio, né? Renovarem o contrato e se manterem dentro da área. Né? Uma coisa que a gente pensa, assim, muito é que... Claro que a gente sabe que a gente arrenda, né? Mas hoje a gente tá lá. Ano que vem a gente vai estar lá de novo. Então, o que a gente fizer para melhorar a nossa produção hoje, a nossa produção da safra que vem, será feito. Perfeito. Mas pegando um gancho, inclusive, da live com o Danilo, que ele citou uma frase do professor Ivanor, que é doutor em fertilidade do solo, e a frase é o seguinte, que o solo é o coração e a memória do sistema. Então, tudo que a gente fizer de bom ou de ruim, ele vai lembrar. Se for e bom, é uma memória muito boa. Então, se o que a gente fez foi bom, ele vai te agradecer. Se for bom, ele vai te cobrar. Vai. E cobra caro. Então, é bem nesse ponto aí que a gente tem que raciocinar. Foi bom que, antes mesmo de eu entrar para essa seara aí, de ter um plano de área nova de soja, uma parte de rotação no verão, de preferência. Isso, esse pasto de verão que tu falou aí, seja sorgo, seja o sudão que eu citei. Não, a gente está estudando. São plantas C4, ou mesmo, Catarina, vamos pensar assim, ó, vocês têm alguma coisa de pastagem perene já, né? Vocês falaram aí, tu me falou, inclusive, que já tiveram braquiária inicialmente, né? Aí agora o curumim. Beleza. Pode também, vamos raciocinar de uma outra maneira, criar 3 planos e ficar com 2 áreas para serem lavoura por um período de 3 anos, que seja, e essa outra parte que vai ser aberta ficar com pasto perene, e depois a lavoura ir para cima que sendo de verão, e no caso, como são áreas mais altas, que não tem risco de encharcamento, de perder a pastagem perene no inverno, a gente tem uma dificuldade na nossa região, acho que até mais de risco de excesso de umidade do que propriamente de frio, para que essas pastagens tropicais perenizem, de fato, né? Na área de vocês, como é a área alta, é menos difícil de ter esse problema de excesso de umidade, e a temperatura, desde que bem manejada a pastagem para que ela atravesse o inverno fechada, é plenamente possível de conduzir, né? Então, é também uma possibilidade. Esse tipo de coisa, óbvio que nós não vamos conseguir resolver agora nessa primeira conversa. Como eu disse, o objetivo inicial é começar a entender o negócio e fazer esses tipos de raciocínios e de provocações
para que tanto eu quanto vocês comecem a pensar em algumas possibilidades para, num segundo momento, a gente tentar ser um pouco mais efetivo. Mas, inclusive, na próxima conversa, é legal que já tem os resultados da lavoura desse ano, né? Está acontecendo com todo mundo. Eu comecei a fazer essas reuniões dia 3 de março, se eu não me engano, foi a primeira. Então, tinha pouca coisa colhida, né? E agora o pessoal está terminando de colher. Já tinha, principalmente, a área de arroz sendo colhida. Teve um único colega teu aí que eu conversei, que é o Cristiano de Viamão, da Fazenda CVC de Viamão, que foi o segundo episódio da nossa série nova. O Cristiano já tinha terminado todo o arroz e estava colhendo soja quando a gente fez a primeira reunião. Então, ele já começou a colher arroz em janeiro, inclusive foi capa de jornal e tudo mais, foi a primeira lavoura do estado a ser colhida. Que legal. Mas enfim, como a gente começou isso cedo, e a minha ideia era pegar mais ou menos também essa transição, né, do final do ciclo e início da colheita, para a gente, inclusive, já poder, em alguns casos, intervir no manejo pós-colheita, né? Tá? Que é o ponto que eu quero chegar agora. Como é que está a programação de vocês agora para o inverno pós-soja dentro da propriedade? Bom, então, uma área, uma lavoura se pretende plantar trigo. A gente vai com um parceiro nosso também, que é plantar trigo, então a gente cedeu a área para ele, até porque esse inverno o gado anda com preços exorbitantes, aí quando a gente não sabe o quanto de gado que a gente vai ter para colocar em cima de pasto, então não adianta a gente semear, ter área boa de pasto e não ter bicho para botar em cima. Então, esse ano vai ser cedido para plantar trigo. E a outra área já se semeou quando começou a cair a folha e se semeou azevinha e aveia. Essa parte de trigo que tu te refere aí é numa resteira de soja, numa das áreas com soja, é isso? Com soja. Tá, beleza. E as áreas de milho vão ser plantado azevinha e aveia também. Tá. Semeado. Essa lavoura... E a área de soja já foi. O que é? Não te ouvi, desculpa. A área de soja já foi semeada a pastagem. O que vai ser pasto na área de soja já foi feito de avião. O que não foi semeado da área de soja vai virar trigo. E na área de milho, pós-colheita, vocês vão fazer... Não foi colhido milho ainda? Não. Daí vai ser feito pastagem com... Consórcio vai ser tudo em linha? Qual é a ideia? Aveia em linha, tudo a lanço? Tudo a lanço. Esse ano vai ser a lanço. Tá, nos próximos anos, vamos estudar. Tá. Esse negócio da lavoura de trigo é o primeiro ano que vai ter ou já tiveram? É o primeiro ano, não, é o primeiro ano, primeira experiência com trigo. Sim. Vamos ver, né? É o mesmo parceiro da soja ou outro parceiro? Sim, é o mesmo. Eu te perguntei para saber se tinha uma ideia já de potencial produtivo, porque nessa área de Jaguarão, que eu estava contando aí, que a gente teve 5 safras atuando lá, nas 3 primeiras eu tentei ter trigo no inverno, e essa questão do trigo, tu já deve ter me visto falar, né, que eu acho que o trigo, dentro do nosso negócio, pelo potencial produtivo que se tem, a dificuldade de fazer ele produzir, ele só nos atrapalha, porque ele vai inevitavelmente colidir com o plantio da soja, a colheita dele lá depois. Sim. Então, lógico, como a lavoura não é de vocês, é terceirizada, né, tem um parceiro, mas, aliás, não é de vocês, se é uma parceria, vocês têm uma porcentagem dela, então... Exatamente. Seria interessante... Mas é uma coisa que na metade sul, embora se tenha tentado introduzir o trigo há muito tempo, né? Eu acho que agora ele está vindo com mais força.
Então, acho que a gente vai ter muita lavoura de trigo esse ano, ainda mais pelo preço que está o gado, né? Então, não está tão barato colocar gado em cima de resteva de soja, né? Então, a gente está tentando, são coisas novas, e aí, né? Vamos ver o que vai dar. Não, tá bem, faz parte. A gente não pode estar fechado, mas o meu papel enquanto professor, mentor e amigo de vocês, que a gente acaba se sabe que o meu objetivo principal, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é relatar os erros que eu cometi, para evitar que o pessoal também cometa. Só que assim, ó, de certa forma, se isso que tu falou aí realmente acontecer, e eu te confesso que eu não tenho essa percepção, e de repente está sendo até uma falha minha de perceber esse aumento de trigo na região aqui, mas se houver isso, de certa forma diminui um pouco o problema. Por que acontecia essa experiência que eu tive, essas 3 safras lá? Primeiro que tem que atrasar a semeadura do trigo para não colidir com a geada, o risco de frio, e isso inevitavelmente faz com que a gente colha no final de novembro, e vai colidir com o plantio da soja, vai atrapalhar, vai empurrar a soja para fora da época, então a gente perde o potencial produtivo da lavoura já na arrancada. Tá? E quando a gente conseguia colher, tá? Primeiro que os manejos, 3, 4 aplicações de fungicida, é um manejo fitossanitário complicado. Pesado. Quando a gente conseguia colher e ter qualidade no trigo, não tinha quem comprasse na região aqui, a gente não produz trigo na região. E daí o pessoal acabava fazendo permuta com as revendas, trocava os grãos por produto para lavoura de soja depois. Mas assim, e é lógico, não é porque a minha experiência foi ruim que não dê para fazer, é que eu não vejo sentido dentro das possibilidades que a gente tem de introduzir essa cultura, sendo que ela vai atrapalhar a lavoura de verão, que teoricamente é a lavoura principal, e tem outro ponto, são 2 lavouras de grão no inverno, no verão e no inverno. E se a gente for pegar a questão de extração e principalmente exportação de nutriente que vai embora nos grãos, diferente do que a pecuária nos favorece, então nós vamos estar extraindo no verão, exportando no verão e no inverno. De novo, umas coisas que eu não vou tentar convencer vocês, mas eu não vou deixar de me posicionar também, nem que seja para botar uma pulga atrás da orelha, porque são 2 lavouras consecutivas e o nosso... Eu tenho uma aflição muito grande da gente pegar os modelos das terras altas e tentar transpor para a nossa metade sul. Por mais que seja coxilha, as nossas coxilhas de solos rasos é outro tipo de gênero de solo, condições edafoclimáticas completamente diferentes, temperatura diferente, desenvolvimento das culturas, enfim, a gente tem que tentar entender um pouco mais da realidade da nossa região e tentar adequar as coisas. Como eu gosto de dizer, nós somos originalmente, na metade sul, de uma maneira geral, orizicultores e pecuaristas. A soja é uma coisa mais recente, mas que está tomando conta, obviamente, essas áreas de vocês são áreas dobradas, né? Que antigamente era só a pecuária, agora a lavoura que chegou nas coxilhas é a soja. Mas, enfim, a gente não pode tirar a pecuária do negócio, que não é o caso de vocês, né? Mas eu acho que a gente tem que potencializar a nossa tradição ao invés de tentar importar uma cultura estrangeira, vamos chamar assim, embora seja metade nossa. Mas, enfim, daqui a pouco vocês conseguem produzir, inclusive eu queimo a língua e nós vamos, se Deus quiser, estar falando disso depois. Mas eu confesso que eu prefiro estar errado, mas eu tenho medo. Sim. Não, eu concordo contigo. Concordo plenamente contigo. Tudo que tu falou, eu concordo. Só que, né, como eu te disse, não adianta a gente fazer uma lavoura de pasto no inverno, porque um azevém que não vai gado em cima também não tem muita funcionalidade, né? E aí, então, entre deixar parado e ter trigo, vamos botar um trigo. Não, tudo bem. Na verdade, essa questão, o azevém por si só, também não é nesse ponto. É lógico que pastejado, ele cumpre, a forrageira pastejada cumpre outra função no sistema,
tanto no solo quanto no que a ciclagem que o gado vai trazer para a superfície, urinando e estercando. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que eu não cheguei no ponto das plantas daninhas, já só vou falar o que eu ia dizer agora e já vou pegar esse gancho aí. Mas a gente não pode esquecer que a cobertura de inverno, mesmo sem pastejo, ela cumpre um pouco desse papel de ciclagem de nutrientes, né? Tanto que na metade norte, que era o exemplo que a gente estava dando aí, o pessoal quase não tem pecuária, trabalha muito mais com mix de coberturas, são uma diversidade botânica dentro da área para criar um ambiente de raiz e de palha na superfície do solo para ciclar nutriente e manter a longevidade do sistema de produção. Então, a cobertura por si só, ela nos ajuda nesses dois motivos, nesses dois pontos, né? Ela vai ciclar menos nutrientes e envolver menos raiz do que uma área pastejada? Vai, mas ela não vai deixar de fazer isso. E em áreas de problema de planta daninha, se a área que tem buva resistente, então ela cumpre um papel importantíssimo também, porque a gente fica às vezes aflito de que semear algo lá, cultivar algo que tu não vai remunerar naquele ciclo ali, já tu não vai pastejar, ela vai cumprir um papel agronômico, digamos assim, para a lavoura que vem no verão. Só vai desembolsar no inverno e ela só vai retornar de benefício na lavoura do verão depois. Então, a gente entende também que essas coisas fazem parte e é difícil do pessoal aceitar a fazer esses manejos que não trazem retorno econômico imediato. Mas lembrando que a ideia do sistema não é Alcoólicos Anônimos, né? Tem que ir pensando no todo. Mas assim, dentro da área de vocês tem, pensando no trigo agora, que era outro problema que eu tinha no bendito da lavoura de trigo, tinha muito azevém resistente na propriedade. E manejo de azevém no meio do trigo é a principal planta daninha do trigo, o azevém. Se ele for resistente, vai encarecer um tanto mais o manejo, que vai ter que se usar herbicida seletivo para o trigo, tá? Russar ou Topic, que são uns herbicidas que são seletivos para o trigo e que controlam azevém. Alguns casos, o Russar, que é um ALS, já não estava mais controlando o azevém, porque o azevém, além de resistente ao glifosato, estava resistente a inibidor da ALS também. Então, esse tipo de coisa em Jaguarão, que eu desisti do bendito do trigo, tinha também essas dificuldades de controle dentro da lavoura de trigo. Então, a lavoura já era uma lavoura difícil de manejo de doenças e de manejo de plantas daninhas. Então, onde não se conseguiu, teve um ano que a gente aplicou o Russar e sobrou muito azevém. Aonde o azevém sobrou é um absurdo o que ele faz com o trigo. Ele toma conta da lavoura. Sim, então já vi. Esse outro ponto, eu não sei se vocês têm algum problema de resistência dentro das áreas, mas é um outro ponto difícil de controlar. Não, graças a Deus, talvez a gente não tem nem com azevém, nem com buva, nem caruru também não tem na nossa área. Tudo muito bem controlado. Ótimo, então que continue assim, né? Como é que está o manejo dessas áreas de soja sobre soja? Vai ter trigo agora, beleza. Como é que ela estava sendo manejada antes? Todos os invernos estava tendo nos anos anteriores. Esse ano foi uma estratégia, tá? Deixa a gente arrematar aqui. Estrategicamente resolver deixar uma parte da lavoura de inverno ao invés de fazer pastagem, até porque talvez não tenham caixa para comprar o casco, para povoar essas pastagens todas, embora se tivesse a opção também de arrendar a pastagem, como tu tinha falado antes, né? Mas entendendo o raciocínio que vocês fizeram, o preço da aquisição do terneiro está alto, tá valorizada a pecuária, não vão ter caixa para botar gado em toda a área de pastagem, então resolveram diminuir um pouco o pasto, entrar com trigo. Beleza, está entendido. Isso é a situação agora. Para trás, como é que estava? Pegando o gancho que tu falou, que não tem problema de planta daninha, em tese vocês vinham manejando muito bem isso daí. Essas áreas anteriores, soja sobre soja, no inverno sempre estava tendo pasto. Ano passado a gente fez, vou dar o exemplo do ano passado que a gente fez, né? Sim. Que ano passado foi tudo coberto, tudo com pasto. E nos outros anos tu não lembra? Era o outro parceiro. Aí eu não sei que falar. Tá, não, tá bem, mas pelo menos
pelo relato que tu deu de não ter planta daninha, lógico, a resistência, ó. Não, ela, não, alguma coisa tem, né? Só que foram controlados. Não, claro, que eu me refiro de não ter problema de planta daninha, né? Sempre vai ter, né? Mas a dificuldade de controle é assim, a buva, eu pelo menos não tenho mais visto. Se existe alguma, ainda não me apresentaram uma buva que não seja mais resistente a glifosato. Então, eu ainda não tive a felicidade de me topar com elas. Então, ou é muito bem manejado, e daí a pressão é muito baixa e a gente consegue conviver se tiver algum escape. Eu acho, Não, o que eu tenho tirado de... Agora eu estou aqui no norte, né? E para mim, ver assim, eu entrar numa lavoura e ver uns 10 pés de buva que eu conseguisse ver, para mim era uma lavoura suja. Sim. Eu cheguei aqui no norte, tem áreas que não se vê a soja, né? Então a minha visão tá diferente agora, né? Inclusive, deve ter te dado um orgulho, então. Não, exatamente. A todas as críticas que eu às vezes eu dava de ver alguma que outra buva numa lavoura, caiu por terra. Não falo mais nada. Não, porque é uma realidade muito diferente. Não, realmente, o problema da resistência, por isso mesmo que eu estava te perguntando, né? E voltando, fiz o gancho aí com o trigo, se tiver azevém resistente vai ser um problemão. E dentro da lavoura da soja, o grande problema é a buva e agora o caruru, né? Essas áreas altas aí, porque nas nossas áreas de rotação com arroz, essas plantas tendem a não ser problema, porque geralmente tanto a água quanto o manejo dos herbicidas do arroz acaba controlando essas plantas e como a gente faz um ano de soja, um ano de arroz, na maior parte dos casos, ou pelo menos o objetivo é esse, acaba que a rotação de culturas ajuda, inclusive, na resistência tanto das plantas daninhas do arroz quanto nas plantas daninhas da soja. Uma cultura acaba ajudando a outra, né? Mas nessas áreas onde não tem a possibilidade dessa rotação, fica mais difícil e eu passei muito trabalho com isso. Lógico, o caruru agora eu faz 17, 18, foi a última safra que eu tinha essas áreas de coxilha. Daí depois, bom, na Pedra Moura eu já foquei que eu iria, desde que eu abri a empresa, iria focar em terras baixas e trabalhar só em propriedade que tivesse arroz. Eu não queria mais atender só a área de coxilha, até posso, mesmo que dentro da propriedade tenha arroz. Tá? Arroz e pecuária, para mim, são os objetivos principais. Uma coisa que eu tenho dito, você já deve ter me escutado falar, que para mim a soja, dentro do nosso ambiente, ela é uma ferramenta do sistema. E óbvio que a gente tem que fazer ela produzir, tem que fazer ela gerar renda dentro do negócio, ela tem que ser economicamente viável, mas eu enxergo ela para esse ambiente, que não é muito o teu caso, mas para esse ambiente principal das terras baixas, ela dá uma revolucionada na propriedade. O simples fato da gente colocar ela lá faz com que a propriedade tenha que ser redimensionada, senão ela não produz. E dela acaba trazendo um baita de um benefício. Mas nessa área de vocês, ela é o carro-chefe e a gente vai ter que achar uma outra maneira de colocar alguma gramínea de verão para encaixar com ela, para fazer o ping-pong aí. Ou ficar, como a gente elencou uma hipótese aqui de ficar 3 anos com soja na mesma área e depois girar para cima de uma área de pasto, né? Mas, enfim, eu não pretendo sair com essa resposta daqui hoje. Eu queria realmente entender o sistema e te provocar em algumas coisas, né? Fazer algumas reflexões, tanto em ti quanto em mim. Eu não sei se tu tem alguma pergunta específica, Catarina, alguma coisa que tu queira aproveitar, mas para mim, assim, nesse primeiro momento, até para já te deixando claro que eu gostaria que a gente conversasse de novo depois da colheita, porque daí a gente tem mais dados para avaliar, né? E um pouco mais de informação para a gente seguir pensando dentro do sistema. Mas, para mim, num primeiro momento, eu tô satisfeito com o que a gente conseguiu, as coisas que eu anotei, as trocas que a gente teve aqui, já faz a minha cabeça ficar pensando para uma próxima reunião. Mas, óbvio, que se tu tiver alguma pergunta específica, alguma coisa que eu possa te ajudar mais imediatamente, fica à vontade. Também é para isso essa reunião, tá?
Sim. Eu também gostei muito da nossa conversa. Eu falar sobre agricultura e falar sobre esse mundo que é a produção de alimentos, para mim é uma honra, ainda mais contigo, que é muito bom de conversar, e é uma honra estar aqui, poder trocar essas informações contigo. Maravilha. Tá, então, vamos dando por encerrada essa nossa primeira reunião, né? Esse primeiro contato dessa mentoria contigo aí. Para a próxima, daí a gente vai se comunicando, obviamente, para quando tiverem os dados das colheitas, a gente marca uma nova reunião e daí faz uma recapitulação das coisas que a gente conversou hoje, das coisas que eu anotei aqui, inclui os dados novos, e daí a gente tenta começar a efetivar alguma mudança mais específica dentro do negócio, né? Mas eu acho que a pulga que eu precisava botar atrás da orelha de vocês hoje, eu acho que já consegui. De certa forma, tu também está meio alinhada para isso, então acho que agora o processo vai ser teu com o resto da equipe dos sócios, e principalmente com a tua mãe, que é quem manda nos pila. Sim. Mas enfim, acho que foi bastante proveitosa e a ideia era essa mesmo, a gente trocar aí e ir elencando possibilidades para que a gente consiga efetivar. Tá? Combinado, então? Muito obrigada. Então tá, feito então, valeu. Até a próxima reunião. Um abraço. Abraço.